Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos. Essa aula vai ser dedicada à montagem, né? A montagem como um processo tecnológico, criativo, dentro da composição do cinema e do audiovisual. Pensar a tecnologia da imagem, né? De forma contemporânea e principalmente ver esses processos que percorreram o tempo histórico do cinema, de uma montagem mecânica a uma montagem eletrônica, né, digital, como a gente conhece hoje. A partir dos anos 90, aconteceu uma grande revolução dentro da tecnologia da montagem, que permitiu passar definitivamente de um processo mecânico e analógico, é decir, com a materialidade dos rolos, de negativos, e processos híbridos que percorreram aí um certo tempo, até uma era que hoje a gente conhece como plenamente uma era digital, mas que, pese a essa tecnologia, reproduz em grande parte tudo o que essa mesa aí que vocês veem, chamada Moviola, reproduzia no primeiro cinema, e durante muitos anos as melhores ideias, os melhores filmes passaram por uma mesa parecida com essa, na qual se colocavam os rolos e literalmente se cortava o negativo e se cimentava, e de certa forma ia se construindo uma montagem artesanal, manual, como a gente vai ver, até que em meados dos anos 90, e nesse caso, por exemplo, um Avid, que é um dos primeiros software e sistemas operacionais que permitiam a montagem digital, foi o que eu conheci lá pelo ano de 2002 já, como minha primeira experiência com montagem. Eu cheguei a montar em algum curso de cinema Super 8 para entender o processo que reproduzia a moviola, mas hoje em dia quase não existe mais aventureiros dessa tecnologia. Mas ela ensinou e deu os comandos para a gente poder entender melhor a montagem. Por isso é interessante voltar e pensar a partir dela como seria esse processo tecnológico. O cinema tem na montagem as grandes expectativas, porque a gente chega em um processo no qual ele concretizar, né, a grande tônica do cinema para com a montagem a finalização dos filmes. Então, desde a digitalização, né, se colocar o material bruto dentro de uma ilha de edição, até seu processo final de exportar essa mídia que a gente produz para um formato que possa ser para internet, para TV, para cinema, ou qualquer streaming de plataforma digital. Vamos avançar um pouco aqui nossa apresentação. Vocês podem ver. O primeiro que queria propor pensar é justamente esse cinema que vai de uma era mecânica a uma era eletrônica. E quem pensou muito sobre isso é esse montador, Walter Murch. Ele tem um livro muito interessante que chama Num Piscar de Olhos, e ele se questionava sobre o futuro do cinema. Montador de filmes como Apocalipse Now, Paciente Inglês. O Walter Murch se perguntava em 99, já prevendo, né, a virada do século, como seria o cinema 100 anos mais tarde. E acertou algumas previsões, como a gente pode ver, por exemplo, que os filmes não seriam mais finalizados num suporte 35 milímetros.
E a outra questão que ele colocava é se as pessoas continuariam indo para o cinema. Em meio de uma pandemia, a gente tem visto que o cinema foi realmente prejudicado, mas que a alternativa de plataformas, streaming e outros meios para acessar a filmes tem deixado as salas de cinema um tanto vazias, né? Então, essas previsões de Moore são interessantes para a gente pensar como o cinema, como toda a arte, né? Ela tem seus diferentes momentos, suas diferentes fases e revoluções. E a tecnologia digital, sem dúvida, é a grande revolução do nosso tempo, um século depois da invenção do cinema. Mas o que permanece incontestável, de certa forma, é o sentido do cinema, né? O sentido que é um sentido mitológico, que é um sentido de uma necessidade humana de ouvir histórias, né? E de colocar, o que ele faz essa analogia, a luz da tela como a luz da fogueira, né? Onde se contam as histórias orais, transmissão de conhecimento a partir do encontro em torno de ouvir e contar histórias. E aí se questiona se a TV, em certo modo, não seria como um bobo da corte, né? Um entretenimento, mas não necessariamente aquele processo catártico de que produz o cinema, que produz o contar histórias. E aí a gente pode até questionar hoje em dia qual o lugar da Netflix em relação ao cinema e à TV como uma nova forma de entretenimento, de arte, de cultura, que está entre um bobo da corte e o cinema. Então, deixo essa reflexão para vocês pensarem nisso. O que aconteceu realmente nesse processo todo que levou do cinema mecânico ao eletrônico não, não foi a mudança principal do princípio do cinema, né? Que é uma relação tecnológica baseada na experiência de contar, de fazer filmes, de que os filmes cheguem a seu público a partir de certas interações da própria linguagem. Então, ir ao cinema, fazer valer a pena, certamente é um objetivo que todo mundo tem, todo mundo gosta do cinema e que vale a pena. Mas o importante do cinema sempre é essa possibilidade de entrar na tela, de ter reflexões, de estar na sala, no escuro de uma sala, em um contato que não é o mesmo que você tem com a tela da TV, né? Na qual você olha com certa distância, num certo ambiente que é o cotidiano, que não é da mesma forma. Então, o Walter Musch, nos anos 90, a TV e toda essa sociedade do espetáculo que é retratada a partir do consumo e da tecnologia e do ao vivo e da presença permanente de uma tela dentro da nossa casa, que hoje em dia está muito mais no smartphone, na internet, mas ele se questionava essa diferença, né, e essa necessidade de romper com essa distração permanente que trazia para o cinema a necessidade de entrar na tela como arte. Previa também os editores solitários, e isso acho que é o que é mais importante aqui para a gente pensar, porque historicamente a montagem foi um processo industrializado a princípio pela escola norte-americana, Estados Unidos, Hollywood, e a possibilidade de você ter um computador em casa, montar e fazer seu próprio filme, quase que integralmente no processo de finalização e pós-produção, é um impacto muito grande para o cinema, né? O Ravi Girdler, um professor americano que tem um livro de direção de cinema, faz uma comparação entre o cinema dos anos 90, que é esse surgimento do cinema independente, de certa forma, com a revolução que aconteceu na música, as bandas dos anos 60, né? É como que, de repente, a tecnologia nos permite produzir e criar em casa,
E então isso é fantástico, é maravilhoso. Mas tem alguns problemas, e os grandes problemas são justamente da gente não enlouquecer sozinho, né? Ele previa que os editores solitários sentados na frente de seus computadores poderia ser uma tragédia como a de Van Gogh, que cortou sua própria orelha. É decir, até onde se pode hermeticamente levar uma obra à frente quando a gente está falando de cinema, que é uma arte interdisciplinar, que é uma arte que precisa de muita cooperação e parcerias, e que é uma arte destinada a um público, grande público, ou pelo menos a maioria das intenções de cineastas tem sido chegar a certos campos ou nichos ou até populares que permitem uma cooperação, um diálogo e uma troca para perceber como a recepção dessas obras chega ao público. Então a gente sempre falava, né, que o melhor, que o editor é o primeiro espectador do filme, o montador. Essa questão entre montador e editor é uma discussão antiga, mas a TV, a televisão trouxe a ideia de editar, porque se edita até ao vivo, está se editando de uma câmera para outra, se está organizando, né, a forma de apresentar um programa, e os montadores ou o pessoal que vem do cinema prefere ficar do lado da montagem, prefere ficar com a imagem de montagem, não com a edição. Mas basicamente são duas profissões muito similares, se não iguais. Então, assim, não existe uma máquina que transfere o filme da cabeça para a tela, né? Ela precisa passar por um processo tecnológico, um processo de organização de imagens, um processo de seleção de imagens e um processo de ajuste de imagens. E esse processo é o que se precisa levar de forma pura, o mais pura possível. Para diretores como Alfred Hitchcock, o filme já está pronto na sua própria cabeça. E o processo tecnológico é apenas o que ele definiu como um infortúnio necessário. Quer dizer, ele não tinha a capacidade, o conhecimento, ou a tecnologia, como a gente tem hoje, de sentar na sua casa com sua própria ilha de edição para montar seus filmes. Se Hitchcock fosse contemporâneo agora, na nossa época, provavelmente ele faria isso. Então, ele tinha que passar por esse processo, mas era um processo estritamente, podemos dizer que até burocrático, né? Porque não era um processo criativo, era um processo de fazer o que o diretor mandasse. E isso é diferente do cinema independente, do cinema que surge nos anos 60, cinema político latino-americano, como falamos anteriormente, o próprio neorrealismo italiano, a Nouvelle Vague na França, enfim, várias experiências do cinema oriental, do cinema africano. Há certas intenções de ser um processo mais cooperativo a montagem, e o cinema é mais efetivo quando parece fundir dois elementos contraditórios, que é o geral e o pessoal, né? E o que o Walter Moon chamou de uma intimidade de massa. Quer dizer, eu estou fazendo um filme no qual eu tenho aqui minha capacidade autoral, minhas intenções estéticas, minha produção de um certo estilo, mas ao mesmo tempo eu estou comunicando, eu estou dialogando, eu estou focando uma história na atenção de certas massas, né? E aí que se funde isso, e de forma cooperativa, que a gente pode pensar que a montagem se tornou talvez um processo que também é generacional, né? Porque ao mesmo tempo que cada um tem sua ilha em casa, existem formas de processar cooperativamente, né? Um HD vai para um montador, volta para o outro. Um processo é realizado
no primeiro corte do filme, mas essa finalização do filme pode ser feita por outro montador ou montadora. A própria música, a inserção de músicas é feita por o compositor ou o técnico de som que irá fazer a mixagem. Então, o processo do filme, pese a ter a possibilidade concreta de montar em casa, no computador, ele não necessariamente tem que ser absoluto, feito por uma pessoa só. Muito pelo contrário, né? A gente tem experiências de que a melhor forma de se fazer cinema é circulando o filme na pós-produção através de diferentes profissionais, desde o finalizador de cores, que vai a dar a cara da imagem, né, do filme, o cara do som, e o próprio corte, que é uma decisão do diretor ou a diretora. Os projetos tecnológicos são, de fato, possibilidade de concretizar ideias, né? A gente sabe que o roteiro fica para trás, o que pode ser filmado é o que chega na ilha. E embora esse material tenha sido pensado de uma forma no roteiro, por uma intimidade com as imagens, por uma compreensão das filmagens, o roteiro pode ser integralmente modificado na ilha de edição, porque surgem novas ideias, porque é onde as coisas se ajustam, é onde o filme realmente passa a existir na tela, né? A câmera é um processo de captação, mas é a ilha de edição, é a montagem que vai a possibilitar que essas ideias, tanto do set quanto do roteiro, se concretizem, né? E as formas mais cooperativas desses processos tecnológicos são que possibilitam uma criatividade de uma geração que possa expressar sua estética através do cinema e do audiovisual. De certa forma, eu sempre falo isso, né? A relação entre tecnologia e estética é um princípio básico da realização do cinema e do audiovisual. Algumas escolas que tiveram essa transição generacional, importantes escolas que influenciaram várias cinematografias do mundo, novo cinema, o neorrealismo italiano, a nova onda francesa, o cinema novo, o novo cinema argentino, e aí vai, exemplos e exemplos. Mas a gente se depara com o que vem sendo conhecido nos anos 90 como um cinema independente, com uma formação mais autoral do que profissional, com um pensamento cooperativo e com um conhecimento técnico que permite planejar e comunicar ideias que se tornem filmes. Esse aqui é um ponto central dessa conversa, porque a importância de conhecer os processos tecnológicos do cinema e audiovisual, que não são poucos, que são muitos, mas dirigir um filme é comunicar ideias, né? É conseguir concretizar experiências. E assim, tanto o realizador ou realizadora, quanto o montador ou montadora, precisam estar em diálogo, precisam compreender quais são as intenções, quais são as vontades de arte de um e do outro. Precisam procurar no filme soluções, né, das escolhas que já foram tomadas, para tomar novas decisões e fazer novas escolhas. Então, é um processo no qual se precisa saber, um diretor, uma diretora precisa saber para comunicar ao montador ou montadora quais são suas intenções, mas a partir do conhecimento das possibilidades. Não se pode pedir para resolver um filme que não esteja no material bruto. Não se pode pedir para melhorar uma qualidade
da imagem do filme quando esta foi captada com um dispositivo de muito baixa qualidade. Então, essas limitações, essas decisões vêm sendo tomadas, mas os problemas que a gente leva para a montagem são os mesmos problemas que a gente leva para o set de filmagem. Então, quanto melhor a gente se planejar e evitar esses problemas, maiores possibilidades de investir mais tempo criando e tentando do que resolvendo problemas vai dar mais força e mais fôlego para nossos projetos, para nossos filmes. Os processos do cinema e audiovisual trazem algumas características que são interessantes hoje em dia, porque a gente carrega nossos filmes em HDs, compartilha facilmente, discute facilmente. Então, esse diálogo permanente entre a área de direção e a área de montagem precisa mais do que nunca estar em uma cooperação permanente. No início, como falamos, o cinema era conhecido como cinema de costura, né? Costura porque entre 1900 e 1925 havia uma sala na qual se parecia muito uma alfaiataria, que era o lugar onde chegavam os rolos de filmes e estes eram cortados como se fossem panos, né, para produzir roupas, mas não eram roupas, eram filmes, e estes filmes eram cortados e costurados no sentido metafórico, eram cimentados, né, e a maioria das editoras ou assistentes eram mulheres, né, que tinham mais segundo muitos, uma paciência intuitiva e costuravam a matéria-prima do filme usando um clipe de papel para unir as tomadas, que mais tarde seriam cimentadas umas às outras por um técnico no fim do corredor, né? Então, tinha uma lista aí de qual era o número de frames que deviam ser cortados de um determinado negativo, e estes eram cortados, eram marcados, né, seria como um marcador, né, e depois sedimentados por outro técnico que fazia essa união entre os negativos, e dessa forma se filmava. Não é diferente do que a gente faz hoje, né? A gente tem uma linha de tempo na ilha, a gente corta o trecho que quer, só que é muito mais fácil, né? Não tem que mexer com essa materialidade toda aí. Depois se passou o cinema de destruição, né? Os sistemas mecânicos dominaram a montagem, e esse sistema, imagina quanto negativo joga fora, corta, bota para cá, bota para lá, e as imagens e a informação são uma coisa só, né? Hoje em dia a gente pode botar no HD a mesma imagem, fazer backups e backups, pode usar a mesma imagem na sequência, em outra sequência. Ali não. No primeiro registro do cinema, o material bruto era o próprio negativo, então não tinha outra forma de produzir essas informações. Era tudo na mesma coisa, estava tudo ali, estava tudo concentrado nesse dispositivo. O importante é que se deve ter atenção a três aspectos, que são critérios independentes, mas que são fundamentais a qualquer processo tecnológico de pós-produção para o cinema e o audiovisual. O primeiro é o operacional, né? Que pode ser mecânico ou eletrônico, como vimos no início das fotos. A moviola, né? Que é mecânico, que é uma máquina na qual mecanicamente eu vou passando o filme, eu vou visionando ali na minha frente, cortando aqui, ó,
peraí, aqui tem uma sequência que eu quero, então ela começa aqui no frame 24, vai até o frame 42, aí eu corto e vou pegar essa sequência que eu cortei aqui com a sequência desse outro rolo aqui, que está na sequência de 32 a 88. E aí eu colo e vou produzindo meu filme mecanicamente, trecho por trecho, unindo e colando os negativos. O sistema operacional digital, ele já permite uma outra realidade, completamente distinta, muito mais acessível, porque eu posso cortar, copiar, colar, enfim, muito parecido como qualquer processo de edição de Word ou de qualquer outro programa, né, que permita justamente reproduzir as ferramentas analógicas e mecânicas em sistemas operacionais que são digitais. Vocês devem ter ouvido falar de Final Cut da Apple, o Premiere da Adobe, enfim, a Avid, que já dominou os anos no final dos anos 90, início dos anos 2000, enfim. O primeiro que você tem que pensar é em que sistema operacional eu vou montar o meu filme. Esse sistema operacional, ele vai a reagir melhor a... Hoje em dia, esses sistemas operacionais são muito similares, eles mudam principalmente pelo sistema operacional dos nossos computadores, é Windows, é Avid, é Macintosh, que é uma mistura entre PC e Apple, enfim. Mas a gente tem que pensar onde que eu vou finalizar meu filme e para esse material, esse sistema operacional determinado, como eu vou organizar o material, né? Que é o segundo passo, que é o armazenamento, né? O suporte de armazenamento na era mecânica do cinema eram os próprios rolos de filmes, né? Os negativos, as latas, né? As latas de filmes que se acumulavam ali e o editor tinha que ter certa força, né? O editor também para carregar um material que é pesado. Hoje em dia, um HD pequenininho equivale a não sei quantas mil latas dessas. Você pode carregar, pode abrir em um computador, pode abrir em outro. É decir, nosso processo de armazenamento é muito mais simples, acessível, econômico também. Agora, não é tão seguro como a gente acha que é, né? Esse é um grande problema. Como a gente armazena, como a gente guarda nossos filmes. Não só o armazenamento para processar, né? Para processar a montagem, mas há um armazenamento posterior, que é quando o filme já está pronto, que a gente precisa fazer backup, colocar em nuvem, publicar no YouTube, é decir, ver formas, porque a tecnologia ela avança muito rápido, né? Ela se torna obsoleta. Tem filmes que eu gravei finalizei em Betacam, Digibeta, que é um tipo de fita digital gigante desse tamanho assim, que hoje em dia não acho quase nenhum deck, nenhum suporte para tirar isso dessa fita e botar no HD. Então fica obsoleto e talvez o filme possa ficar preso na tecnologia. Então, hoje em dia o HD, o sistema de arquivos é muito mais eficiente, né? A gente guarda nossos filmes de uma forma muito mais acessível. Então, o armazenamento é isso. Mas, principalmente, se pensa o armazenamento como uma possibilidade de processamento, né? Porque hoje em dia eu posso armazenar meu filme na própria ilha de edição. Posso ter um HD externo? Posso. Posso ter um interno? Posso. Mas o importante é que há um processamento, né? Há um processamento no qual posso acessar a todo o material e quase que trabalhar, a depender dos computadores, com as imagens até uma qualidade muito boa. É muito boa. Antigamente se trabalhava offline, é decir, se abaixava muito a qualidade da imagem para montar o filme. Uma vez o filme montado, se exportava novamente a sua qualidade matriz para recuperar toda a sua resolução. Resolução a gente vai conversar daqui a pouco. O acesso à mídia, né?
que pode ser randônico ou linear. É decir, como eu falei, se você tinha um processo linear, no qual você pegava um trecho do rolo do filme e colava no outro lugar, você tinha um aspecto que era linear. Você colocava, você pegava aqui, colocava cá, e ia montando linearmente. Um bloco depois do outro bloco. Com o advento da tecnologia digital e os sistemas operacionais contemporâneos, a gente tem um acesso não linear. A gente pode abrir, pode criar diferentes sequências dentro do mesmo programa, pode replicar, pode acessar a qualquer imagem, a qualquer hora, de forma totalmente randômica. A gente tem à disposição o material por completo. Vocês vão ver algumas fotos de alguns teóricos do cinema que vamos a conversar daqui a pouco. Aquelas ilhas de montagem, né, com um varal, com os negativos pendurados, um do lado do outro, né, e o cara fazendo anotação e pegando um para cá, um para lá, acessando de forma linear. Aos filmes, o que não acontece na atualidade. Então, a mídia tem um acesso absolutamente randômico. A moviola, como vimos, é uma máquina que foi inventada na década de 20 do século passado. Teve o Avid e o Ken. Mas o que nos interessa é pensar como, ali no final dos anos 90, o Avid e o Lightworks são sistemas operacionais que representam um sistema eletrônico, né? Funciona através da energia, e é um sistema do armazenamento digital e o sistema no qual eu posso acessar aleatoriamente todo o material que eu preciso do meu filme, que esteja organizado no meu computador. Em 1992, quase todos os filmes eram editados mecanicamente. Estamos falando de 92. Mesmo na escalada da onda eletrônica. Mas no início do século XXI, a situação se inverteu e a maioria dos filmes eram editados por computadores, que é o que acontece hoje. A minha as informações sobre o mesmo teto, né? Como falei, você tem todas as informações do filme, todo o material do filme, é decir, eu não tenho só as informações para depois anexar as imagens e compor no filme. Está tudo aí. Eu já posso trabalhar diretamente, se quiser, com o próprio material que foi captado. As ilhas estão permitindo fazer isso. Então, o Walter Murch ainda questiona que em 5 anos houve 3 grandes avanços. A capacidade de memória e velocidade de processamento econômica e tecnicamente viável para armazenar o filme inteiro num disco rígido. E olha, nos anos 90, era uma carroça, não tinha nada, né? Memória RAM, era o quê? Era carro, não era nem megas ainda. A gente hoje está com computadores com 16 megabytes de memória RAM, estamos com HDs de capacidades terabáticas, é decir, esses avanços que ele pautou aqui em 25 anos foram dando grandes passos, né? A gente está falando de tecnologia de 8K, né? Esse negócio de K é interessante. A gente vai falar um pouco da revolução, de resolução. Da revolução também vamos falar, com certeza, mas da resolução da imagem, né? A gente viveu na era do Full HD até há pouco tempo, mas hoje já estamos em 8K. O que é isso? O Full HD tem uma resolução e esse 8K é 8 vezes uma resolução do HD. 1080 por 1920, você vai ampliando a resolução, que é o número de pixels. Mas calma, a gente vai chegar lá. Então, a capacidade de memória de armazenamento, imensa, imensa. Qualquer computador, mais ou menos bom, permite a gente ter possibilidades técnicas muito boas e similares a dos anos 90.
Duas ou mais ilhas podem compartilhar o mesmo conjunto de discos rígidos onde os filmes estão sendo armazenados. De fato, eu vou passar na casa de montador, uma montadora, deixo um HD com filme, eu posso ter um outro HD com filme e posso estar também tentando um corte para discutir as ideias com ele ou com ela, enfim. Essa possibilidade de compartilhamento e armazenamento é muito forte. E a possibilidade, por último, de trabalhar 24 quadros por segundo, né? São os quadros que dão aquela impressão de realidade no cinema. A diferença do vídeo, que vai para 25 ou 30, depende do sistema de codificação de cada país e tal. Enfim, permite assegurar a relação de um a um entre os quadros do computador e os quadros do filme, né? Então, muito antigamente, isso não era possível, né? A gente tinha que tirar uns frames para poder conseguir chegar a isso, mas hoje em dia não, a gente já monta diretamente na mesma ordem que o filme é composto, na mesma resolução, na mesma qualidade, na mesma composição de frames. Existe o paradigma dos 4 universos, que são os aspectos que definem a imagem, como ia falando, né? A resolução e a cor. E também atacar os pontos de captura, que é a entrada, a visualização e a saída, que é o armazenamento, e, por fim, o processamento do filme. Esses processos são importantes para entender tecnicamente como o material bruto que chega na ilha de montagem vem a ser trabalhado. E esses universos passam de uma ordem física, de uma ordem matemática, da representação e da implementação. No caso de cor, são as cores do universo físico, que não é o mesmo que as imagens no universo físico. Modelos do universo matemático de cor têm uma função, um espaço de cor, assim como a representação da cor gera uma amostragem e quantização. E a implementação é uma especificação de cor, codificação e formatos. Isto para pensar que a imagem fotográfica é obtida do mundo real através de câmaras que utilizam sensores que captam a luz. E eles produzem uma amostra, né, para o plano, a partir de uma matriz de valores que representam a cor. Muitas vezes eu me parei com o pensamento assim, por que a câmera não está olhando do mesmo jeito que a gente olha? Com a qualidade de nitidez, com a possibilidade lumínica da reprodução da imagem. Dificilmente os sensores vão chegar à qualidade de um olho humano, embora isso tenha sido o desejo de muitos cineastas, inclusive o Bertov, que criou o cinema olho, o Kino Olho, vamos ver, um dos grandes montadores da escola soviética. É decir, que os elementos dessa matriz são chamados de pixels. Você já tem ouvido falar sobre pixels no início das câmeras digitais. Quantos megapixels a câmera tem? Qual a resolução que ela filma? Hoje em dia os celulares estão filmando em 4K, ou seja, está um desenvolvimento tecnológico da resolução da imagem que é cada vez melhor, sem dúvida. Mas é interessante saber que a imagem é composta de amostragens, pequenas amostragens, que conformam os pixels. Cada pixel de diferentes cores vai a dar uma amostragem da imagem que está sendo captada através dos sensores que captam a luz.
Então, a relação entre o número de pixels obtido e o tamanho da imagem real no filme chama-se de resolução. Quanto mais quantidade de pixels uma imagem tiver, maior será a sua resolução. Por isso a resolução do filme de Full HD 1080 por 1920 pixels horizontais e verticais dá no que se conhece como o DPI, né? Que são pontos por inch, né? Que é bem dos Estados Unidos, que eles trabalham com essa medida inch, que é maior do que centímetros. Os pixels são geralmente quadrados e são uma amostragem uniformemente espaçada, certo? Isso é só para entender, porque quando você chega a uma ilha de edição, o montador pergunta qual a resolução que você filmou, né? Qual a câmera que usou, qual o sensor. Para determinada câmera existe filtros que funcionam melhor do que para outros. Então, são informações técnicas que vão levando esse processo da captação para a organização e a montagem. E também temos as questões da cor. A gente filma em cores, a gente trabalha a cor, que são um ponto de vista físico, mas estamos falando de luz, na verdade, né? De ondas de luz. E essas ondas de luz são radiações eletromagnéticas que possuem certa energia. E essa energia é a que vai construindo os comprimentos da onda. Então, existe uma forma matemática pelo comprimento das ondas, na qual a gente pode modificar e compreender as cores nos processos de montagem e edição, né? O processamento da cor se faz em relação à percepção humana, né? Eu quero que o filme se pareça o máximo possível a como estou percebendo a cena, como eu imaginei a cena. Entender o processamento de cor em relação à percepção humana, né? Nos seus olhos existem dois tipos de sensores, os cones e os bastonetes. Os bastonetes são sensíveis a todos os comprimentos da onda, por isso não são capazes de distinguir cor. Possuem melhor resposta à luz de baixa intensidade, a nossa visão noturna. E os cones, que são menos sensíveis à luz, mas permitem a distinção de cores, porque existem três tipos de cones: sensíveis a diferentes comprimentos de onda. Isso chama tricromacidade. Se vocês vão pensar, as cores dos sensores geralmente são vermelho, verde e azul. E a partir de aí se consegue produzir, né, as diferentes variações de intensidades eletromagnéticas que dão as cores. E a luminância e a cromância são três sensores, essa informação combinada, que é um sinal separado, e tem a intensidade, né, que se utiliza na captura, na representação e na codificação do sinal de cor. Então, é bom e interessante a gente pensar que a cor é uma representação e ela pode ser trabalhada, e inclusive muitas vezes, obviamente, a cor que é captada no filme pela câmera não é a mesma cor que sai da ilha de montagem, né? Há um trabalho, é um processamento para chegar mais próximo do desejado. As câmeras digitais de hoje em dia, né? O montador tem um certo conhecimento, né? Porque a gente não trabalha quase mais com decks e essas coisas de fita. A gente está processando filmes que vêm através de o login de cartões de memória, onde o filme é armazenado durante a filmagem. Este é logado num computador e logo a captura desse material é feita pela ilha de montagem, né?
que processa, né, faz uma transmissão dessas imagens para os arquivos que vão sendo organizados na ilha de montagem. Então, no programa, no software que a gente utiliza para montar o filme. Essas câmeras usam um dispositivo que é chamado CCD. Não sei se vocês lembram, nos anos 90 foi uma grande revolução, 3 CCDs, as câmeras que tinham um melhor processamento, alcançando resoluções de 600 ou 480 até milhares de pixels, né? E essa linha escaneia usando altas resoluções, a linearidade, a alta banda dinâmica e o readout lento e possui qualidade excepcional. Hoje em dia a gente estamos falando dos CMOS que são complementares e são sensores um pouco mais potentes, com maior viabilidade industrial e utilizam a mesma tecnologia de semicondutores que são tradicionais para as produções de baixo custo. Esse é um panorama muito resumido da relação com cores e câmaras digitais para a gente pensar como se produz o material que chega na nossa ilha de montagem. A montagem é a realização realizada pelo montador com um equipamento compatível com a tecnologia empregada na realização do filme, sob a supervisão do diretor, ou, em alguns casos, do produtor. Você falando de cinema autoral, de cinema independente, eu, pessoalmente, também, na minha experiência fazendo cinema, eu gosto de acompanhar bastante o processo de montagem. Acho que é um processo muito rico e um processo onde o diretor aprende muito sobre o cinema, aprende muito sobre o que ele fez, sobre o que ele tentou fazer e como ele podia ter feito melhor ou diferente. Então, acho que esse processo de montagem, sempre, embora as pessoas, não todo mundo tem um conhecimento técnico para montar, tem a percepção, né, e a intenção para acompanhar e dialogar com o processo de montagem. Claro que por intervalo você pode deixar o montador sozinho para ele procurar e achar algumas ideias, entender melhor o material sem muita manipulação, porque, lembremos novamente, é o editor ou a editora primeiro espectador do filme. A montagem é um processo que se divide em 3 ações que são as mais importantes, e estamos falando de selecionar, ordenar e ajustar os planos. Os planos são a unidade fílmica, são a unidade com a qual o montador trabalha. A partir dos planos, o montador narra, compõe, decompõe a cena, né? A decupagem é feita pelos planos e quando volta à ilha, são os planos que também organizam essa montagem. É um processo de pós-produção, né? Como a gente sabe, a pré-produção é todo o planejamento do filme, a produção é a realização do filme em si, e não é que o material está capturado pelas lentes das câmeras, os gravadores, com tudo pronto para ir para a ilha de montagem. A gente produz o que é um material bruto do filme, né? O tudo filmado, no qual a gente vai selecionar os takes, vai organizar e ordenar as sequências e ajustar os planos de cada sequência, certo? E esse ordenar pode ser uma ordem que não seja a própria do roteiro, né? Existem diversas experiências de filmes que foram completamente re-roteirizados no processo da filmagem. Características, o Daniel Resende, que filmou aquele filme complexo, que é o Tropa de Elite, diz que na montagem mudou completamente o sentido do filme, né? No roteiro, era um policial que entrava no BOPE porque era pobre, precisava fazer dinheiro e acabava chegando à elite da tropa. Mas na montagem se tornou um policial do BOPE que está querendo sair da força essa de elite para poder ficar com a mulher que estava grávida. Então houve uma inversão muito grande do plot, né, da história. Essa história o Daniel Resende conta
em um vídeo muito bacana que foi coordenado pelo Cão Aburg, que chama No Estranho Planeta dos Seres Audiovisuais. Tem um episódio que é sobre montagem, indico muito para vocês, está no YouTube. É um panorama muito genérico, só tem homem falando, só tem montador, algo muito característico da história do cinema e da montagem, e que chama muita atenção. Inclusive esse diálogo, eu sempre estou falando para as pessoas procurarem montadoras mulheres, um olhar contemporâneo que o cinema precisa de outros olhares que os estereotipados, que os padronizados, né? Que geralmente a montagem foi muito coordenada por homens brancos de elite, enquanto poder econômico, aquisição de recursos, né? E o olhar feminino nesses casos pode auxiliar a tentar pensar o filme de um lugar que eu acho interessante para o diálogo do fazer cinematográfico. A montagem é um processo de pós-produção, como falamos, é um processo considerado como o único processo original do cinema, e isso também é bastante controverso, né? Porque existem montagens em diversas peças de arte, em diversas formas de arte. Montar é um ato, a gente monta até a nossa própria memória, né? Aquela frase famosa, né? A memória é uma ilha de edição. Mas, segundo alguns críticos, também o cinema é uma linguagem diferenciada das outras. O certo é que a montagem é um processo muito importante no ato criativo do cinema. Há muitas semelhanças entre a montagem e o processo de composição em outras formas, né? Mas a montagem, embora tenha um sentido restrito e aprisionante, está embasada por uma grande discussão teórica do cinema. E essa discussão teórica deu até origem à própria linguagem cinematográfica. Claro que há autores e autoras, cineastas e cineastas que dão maior ou menor importância a este momento, né? Como vimos no início. Hitchcock era só algo necessário para juntar os planos e pronto, porque o filme já chegava pronto. Mas os contemporâneos utilizam e aproveitam todos os recursos disponíveis na ilha de edição para continuar seu processo criativo, modificando muitas vezes até a ideia original dos filmes. Considera-se que a montagem propriamente dita só surgiu com a libertação da câmara do lugar do espectador. É decir, enquanto havia um plano fixo filmando a realidade, filmando o acontecimento, sem nenhum movimento de câmera, sem nenhuma intenção de narrar com essas imagens para além do que acontece na frente da câmera, não havia montagem, não existia montagem naqueles filmes, como aquele famoso do Trem dos Lumière, né? Que não tem montagem, ou o que acontece quando o próprio Georges Méliès, um cineasta Méliès, francês, que era um ilusionista, como vamos ver, começa a trabalhar a uns truques, mas com os planos, mas mantém a câmera fixa e o olhar teatral. Então a montagem foi posterior a ele, mas ele foi muito importante para a história do cinema e para se chegar na montagem. O surgimento do cinema em 1895, 1903, só havia o lugar do espectador, né? E a montagem só consistia em colocar os planos de uma forma cronológica. Mas esse cara que eu estou falando, o Georges Méliès, produziu histórias super interessantes e seus filmes estão direcionados ao que realmente chamava a atenção a ele, que era contar histórias, mas através do ilusionismo, né? Era um mágico, como ele é. Então, ele assistiu a estreia do filme no cinema e achou que essa arte, essa nova tecnologia, poderia ser uma forma para ele explorar esse espetáculo de magia que estava realizando. E ele
fez aqueles truques básicos que a gente monta na própria câmera, né? A gente dá rec, está filmando, e aí pausa, muda uma coisa de lugar e continua filmando. Aí parece que alguma coisa sumiu ou que alguma coisa mudou de forma. Então, esses truques que ele conseguia com esses efeitos na montagem eram ilusões ópticas para a época, mas tinham efeitos de plano sequência, de continuidade, de questões que já são próprias da linguagem cinematográfica, né? E mesmo tendo 2 ou 3 cortes, as pessoas não percebiam os cortes, né? Era totalmente transparente, não transparecia mais nada, era apenas isso. E ele não se apropriou da linguagem, não criou uma teoria sobre a montagem, mas ele inspirou muito fortemente esse cara aqui, que é o Edwin Porter, estadunidense, que começou a ver um sentido na montagem, influenciado por este ilusionista francês. Ele fez 2 filmes que foram marcantes para a história da montagem cinematográfica. A vida de um bombeiro americano, né? Life of an American Fireman, em 1902, e logo depois um filme que talvez seja extremamente importante, que é o roubo, o grande roubo de trem, né? The Great Train Robbery, em 1903, que foi considerado como o primeiro filme realmente cinematográfico pela fluidez e pela coerência narrativa. Porter estava influenciado muito, como falei, pelo trabalho de Méliès e descobriu a possibilidade de incutir mais diagnósticos nas produções, dinamismo, perdão, nas produções dos planos, mostrando que o plano era o que já é indiscutível em nossa época, uma peça básica na construção do filme. E esse plano isolado é uma peça incompleta da ação, né? E a unidade a partir da qual os filmes devem ser construídos, estabelecendo desta forma o princípio básico da montagem. Porter apresentou o poder da justa posição das imagens, né? Da continuidade. Aí vocês podem ver alguns frames do filme de Fireman, American Fireman. São 20 planos de um filme que dura 6 minutos. E ele utilizou imagens do filme documental sobre bombeiros e imagens encenadas relativas a mãe e filha gravadas em estúdio, e a conjunção dessas imagens, que inicialmente não tinham qualquer relação entre si, criou a história do salvamento, que é a que narra no filme. Então, essa quizás seja a primeira montagem consciente numa relação de tratar, aproximar planos isolados para contar uma mesma história. E que, através da ilusão do cinema, é possível, de certa forma, trazer espaços e tempos diferentes para contar e situar uma mesma história. Foi o primeiro a utilizar uma série de artifícios e efeitos visuais que mais tarde se convertiram nas convenções específicas do gênero, né? E que ainda são hoje fundamentais. A sequência narrativa da ação que se está a desenrolar. O grande contributo de Porter para a montagem foi a organização dos planos com o objetivo de apresentar uma continuidade narrativa. E aqui que nasce uma grande escola da montagem cinematográfica, a que mais domina até hoje todos os processos de montagem, embora não seja única, embora não seja feita só de uma forma padronizante, mas a montagem narrativa tem seus inícios no início do século passado. A Porter sucedió o David Griffith, que viu como Porter mudava de plano e que era por razões físicas, né? Mas para Griffith, o plano tinha que mudar por razões dramáticas, mostrando que o espectador permitisse aumentar o interesse do drama em determinado momento, né? Então, há essa continuidade e diversidade de pontos de vista, o que Griffith traz para a montagem
é a dramaticidade, né? E isto vai se atrelar a escolas que vão trabalhar com melodrama, que vão caracterizar um modelo da indústria cinematográfica hollywoodiana que domina a era clássica de certa forma, né? E aqui todo o que já no início do século passado o Griffith tinha conseguido enxergar na montagem a variação de planos para criar impacto emocional, incluindo o grande plano geral e o close-up, o insert, a câmera subjetiva, o traveling, o deslocamento da câmera, a montagem alternada, a montagem paralela, os flashbacks, as variações de ritmo, entre outras grandes contribuições. Realça que se não foi Griffith o inventor nem da montagem, nem da grande plano, pelo menos foi ele o primeiro a saber organizá-los, a fazer deles um meio de expressão. Então, esses planos, essa forma de organizar a montagem, ela é presente até hoje, né? Mas se remonta aos primórdios do século passado. Depois de incursionar na montagem, dar alguns filmes, o Griffith fez o Nascimento de uma Nação, né? Que é um filme tão polêmico quanto Tropa de Elite, porque acaba enaltecendo, de certa forma, uma supremacia branca, digamos, de certa forma, né? Heteronormativa, como visão do mundo, como visão dominante da disputa do sentido do mundo. Mas ele criou uma linguagem muito interessante para o cinema, primordial para desenrolar dessa linguagem. O Griffith foi recepcionado pela escola soviética da pós-revolução de 17, e os soviéticos começaram a estudar a montagem, começaram a analisar os filmes de Griffith, começaram a ver como essa variação de planos, essa continuidade das imagens dentro de uma montagem eram tão importantes para produzir e para criar o cinema. Um deles foi o Kuleshov. Kuleshov era pioneiro de toda a estética da montagem soviética, e ele teve uma experiência, né, que era o efeito, foi chamada como efeito Kuleshov, né? Ele tinha a intenção de entender o poder da montagem no público, no espectador, né? Como a montagem podia influenciar a recepção do filme, né? E ele intercalou um grande plano inexpressivo e neutro de um ator chamado Moshutskin com 3 planos distintos. Um prato de sopa sobre uma mesa, um caixão com uma mulher morta e, por último, uma criança a brincar com um boneco. O Ken Dassenherr salienta que o público, após o visionamento das imagens, interpretou 3 sequências como a de um homem com fome, um marido triste e um adulto feliz. No entanto, o plano do ator era sempre o mesmo. Aqui vocês têm o experimento do Kuleshov, né? E o que ele provou? Que a significação de uma sequência pode depender exclusivamente da relação subjetiva que o espectador faz de diversos planos, que a expressividade e significado através da associação é muito importante, e há um plano que adquire significado em relação aos que o antecedem e lhes seguem, né? Há uma relação que mais tarde o Einstein, que vamos ver logo, consiga entender como uma relação dialética entre os planos, né? A forma no qual os planos se organizam faz que uma imagem que tem um significado fixo alcance outras interpretações e certas subjetivizações. O método de composição consiste em uni-los, descobrindo uma ordem criadora. É decir, o interesse da escola soviética era mobilizar as massas, era enaltecer a revolução, né? Era mostrar o poder e a potência do regime, e era um cinema extremamente político. Então, era um cinema também pautado na ação, muito parecido com o cinema dos anos 60 na América Latina,
que também teve grande influência, principalmente de Eisenstein. Mas esse era o efeito que os soviéticos estavam a estudar, criando universidades, Moscou, e experimentando a linguagem cinematográfica pensada principalmente para ser montada, né? Já havia um momento não era só capturar a realidade, mas transformar a realidade através do processo de montagem, dominar a percepção e afetar o público de forma consciente e subjetiva. O Sergei Eisenstein foi o grande pensador da montagem cinematográfica, e para ele era o essencial do filme, a montagem. O que permitia um filme existir era basicamente a montagem. O que possibilitava a linguagem se desenrolar no cinema era, então, a montagem, né? E era um ato reflexivo, né? Um ato reflexivo e um ato criativo que tinha o objetivo de desenvolver sua teoria de montagem, né? E ele falava que era uma arte genuinamente sintética, uma arte de síntese orgânica em sua própria essência. E o plano e a relação dialética entre os planos, para Eisenstein, era mais importante que qualquer outra coisa no cinema, do que a atuação, a composição, a duração, dependia, né, dessa relação sintética das imagens. Ele apresentou e defendeu algumas teorias de montagem, entre elas a montagem métrica, a montagem rítmica, a montagem tonal, a montagem atonal e a montagem intelectual. A montagem métrica, ela tem a relação com a duração de cada plano, né? E ressaltou que encurtar planos diminuía o tempo que o público tinha para observar a informação de cada um deles. E esse procedimento aumentava a tensão da cena. O uso de planos próximos cria uma sequência mais intensa. Ele fazia muitos contrapontos, né? Essa é uma cena muito famosa, que é a escada de Odessa, do Coração do Potemkin. E esse filme é realmente impressionante pelo poder que ele tem, justamente para mostrar essa sensação métrica que ele utiliza para criar tensões de conflito entre o povo e as tropas do Tsar, né? Que são massacradoras da condição humana e que justificam a necessidade de uma revolução. A montagem métrica para Eisenstein era uma continuidade visual entre os planos, né? Uma continuidade basada na noção das ações e nas entradas e saídas do quadro. Exemplos de montagem rítmica era o procedimento que tem por principal demonstrar conflitos pelas diferentes direções dos elementos. Então, questões importantes. Montagem métrica nos fala da duração. Quanto o nosso plano vai durar? O Spielberg, por exemplo, falava que um tubarão, se ele deixasse na montagem 2 ou 3 planos a mais, a gente passava de ter um tubarão assustador a um boneco de plástico. Então, a duração na montagem é muitas vezes insinuar para o olho, terminar de construir na mente, do que mostrar inteiramente o plano, ou longamente, né, o plano. A montagem rítmica, voltada para a ação, né, principalmente para as entradas e saídas do quadro, né, que vai marcando o ritmo da montagem. Depois tem pensado a montagem tonal, né? Montagem tonal, as decisões da montagem buscam estabelecer um caráter emocional da cena. A emoção muda, logo deve mudar também o tom de cada sequência, né? Então, a duração também aparece aqui na cena de uma forma mais
alongada, né? Para descontrair, não para intensificar, como a montagem rítmica. A montagem tonal é a montagem que conjuga metragens, ritmo e tonal, manipulando o tempo do plano, as ideias e emoções a fim de conquistar o efeito desejado na plateia. Os planos que enfatizam os excessos do uso de força pelo exército e a exploração enriquecida de cidadãos pontuam a montagem. E, por fim, a montagem intelectual, que é a montagem da inserção das ideias, né? No momento no qual a sequência de grande carga emocional simplifica as formas de montagem em Outubro, o filme que Einstein fez também, e foi um dos mais importantes, fala do exemplo aí, mas é onde funciona toda a dialética, né? Onde todas as forças se encontram em sua função de que uma imagem é o que é, mas também é o que não é a outra, né? Isso vem muito da significação do cinema, vem muito da ideia da semiótica, né? De construção de ideias, de pensar os planos como linguagem simbólica e a possibilidade de relacionar um signo com o outro, cria uma terceira forma de interpretação. A Einstein sucedeu o Siga Bertov, um dos cineastas mais interessantes da época. As teorias de montagem de Einstein, ele propunha a reformulação da realidade como vista a participação da população na revolução. Bertov entendia, por sua vez, que apenas a verdade documentada poderia ser honesta o bastante para levar a verdadeira revolução. O cinematógrafo deve exprimir a verdade russa sobre todas as suas formas e de maneira mais exata. Deve registrar a vida tal como ela é. Então, para esse cineasta, não acreditava nas ficções, mas suas técnicas de montagem pareciam muito com as de seus pares, né? E ele criou o cinema a óleo, o kinoglass, em russo, que é o termo que usa no centro de toda a teoria, né? Desenvolvida nos anos 20. E a partir dela, o cinema é um instrumento de análise do mundo, mas que para se mostrar é necessário ter visto realmente, né? Então ele era um cineasta da realidade, um documentarista. Ele fez esse filme, que é um filme incrível, um filme necessário, um filme extremamente moderno para a época, quase como em momentos de videoclipes, no qual a câmera para Bertov, desculpa, é mais perfeita do que o olho humano, né? Adquirindo uma força sobre-humana, e tudo o que o cineasta tinha de fazer era ordenar judiciosamente na montagem o material impressionado, é dizer, captado, né? Não deveria produzir os planos, não deveria dirigir as cenas, mas deveria captar da realidade e montá-la. E isso para ele, nesse filme que mostra a dualidade entre a vida, tal como ela é, realidade do olho humano, instrumento imperfeito devido à sua natureza, e a realidade tal como é observada pelo olho da câmera. Esse filme, O Homem com a Câmera na Mão, que foi realizado em 29, é um pouco a demonstração dessa teoria, né? Que conta a história de um dia na vida de um operador de câmera em Moscou, em que Bertov repetidamente lembra a artificialidade e o não realismo do cinema, né? É um filme que o tempo todo está utilizando a metalinguagem, né? Da câmera como instrumento, mas também como uma libertação, né? Se a montagem se dá a partir da libertação do ponto de vista do espectador, Bertov revolucionou, tirou a câmera do estúdio, botou no meio da rua, influenciou certamente muito os neorrealistas italianos, o Bazin, que veria aí logo na sequência também. Então, é ver como os processos tecnológicos e as descobertas artísticas vão costurando, né, a história da montagem, as possibilidades
e as características de cada cinematografia ao redor do mundo, né? O André Bazin já surge principalmente com o cinema da pós-guerra, né? E vem para modificar completamente a ideia da escola soviética, na qual a montagem era fundamental para qualquer ato criativo da realização fílmica, né? A montagem proibida é um artigo que vocês podem encontrar no livro O que é o Cinema, de Bazin, um crítico que morreu com 40 anos, trabalhou na carreira do cinema e foi importantíssimo teórico do cinema, do audiovisual. Deu muita importância ao que a gente conhece hoje como plano sequência, e ele está mais preocupado do que com o excesso de cortes e ritmos que faziam um cinema refém de uma montagem dialética, na qual não havia tanta observação enquanto o próprio plano e a própria construção do plano, é decir, o que está montado dentro da cena, né, que a gente chama de mise-en-scène, mas a utilização do plano como um discurso expressivamente político e ideológico. E para Bazin era importante olhar para a realidade, compreendê-la como um fenômeno, né, como um acontecimento. Então ele falou da montagem proibida. Quando o essencial de um acontecimento depende de uma presença simultânea de dois ou mais fatores de ação, a montagem fica proibida. E o que ele fala basicamente é que enquanto temos um contraste dialético entre dois planos, né? O exemplo que ele vai utilizar no final, um filme de Fleck, a história de Louisiana, na qual um garoto está forçando uma corda com um jacaré que está dentro da lagoa, né? Existem dois fatores aí em tensão, né? A criança querendo puxar a corda para fora e o jacaré querendo puxar a criança para dentro. Mas o Flint não faz o plano conjunto desses dois fatores, né? Isso quita qualquer realismo e o pior de tudo para Bazin é que acaba entregando, né, a montagem, acaba entregando a ação do diretor nos cortes do filme, e que se colocasse essa imagem conjunta, a lagoa com os dois personagens, com os dois atores que estão aí em conflito, isso traria um realismo, né? E ele é o grande pensador do cinema realista, da impressão da realidade. E a partir desse plano, que é o plano da montagem proibida, Bazin começa a desenvolver sua teoria e que de certa forma acaba influenciando bastante a montagem e também o pensamento crítico do cinema da época, né? O que deve ser respeitado é a unidade espacial do acontecimento no momento em que sua ruptura transformaria a realidade em sua mera representação imaginária, né? Então, entre o real e a representação do real, existe uma necessidade de que esse plano evidencie que não está se tratando, como era o caso de Porter, de pegar imagens de um documentário de bombeiros e trazer para aqui para inserir uma história, mas que a própria história é um acontecimento, né? E ele foi muito influenciado pelo cinema pós-guerra, pelo neorrealismo italiano, onde era filmar as ruas, filmar o real, estar com atores, e pensava muito no desenvolvimento da ação dentro da própria cena, né? De observar a imagem como a gente observa uma pintura, né? Procurando dentro do quadro nossas próprias montagens mentais, e que esse realismo daria maior força ao cinema, né? Seguramente há casos nos quais, longe de construir a essência do cinema, a montagem é sua negação, né? Porque para Bazin, a essência do cinema era acreditar no que a gente está vendo na tela, né? A importância do realismo cinematográfico.
Ele usa o filme O Balão Vermelho, que eu peço, por favor, que assistam. É uma ficção na qual, enquanto a montagem tentava ocultar certos artifícios, esse filme traz um artifício para torná-lo real. É um balão que uma criança acha, esse balão tem vida, o acompanha, o persegue e influencia outros balões. E os balões estão em cena, em planos sequências, em planos que, por um efeito feito pelo diretor de colocar uma corda transparente para manipular o objeto, mas o objeto se torna realista, não pela montagem, mas pela sua presença real na frente da tela. E o Luciano Story é aquele do jacaré puxando que eu acabei de falar para vocês. As ficções que só ganham sentido ou só têm valor quando a realidade é integrada ao imaginário. A decupagem é então comandada pelos aspectos dessa realidade, certo? Essa bibliografia básica que utilizei aqui, qualquer dúvida a gente vai conversando. Essas são as principais descobertas da montagem nos primórdios do cinema, mas até hoje continuamos acompanhando a montagem dessa forma e, como dizem todos os montadores, existem milhares e milhares de bons técnicos, pessoas que têm muito conhecimento e muita possibilidade de montar, mas o que se procura é novamente o ato criativo, né? A montagem digital, ela imita muito do que foi pensado e desenvolvido pela montagem mecânica, pelo cinema do início do século passado, até os anos 90, a experimentação com a montagem, o próprio Godard, no seu filme estreia, Acossado, né? Ele provoca a montagem com momentos abruptos de corte que pulam dentro de uma mesma sequência, a temporalidade, quebrando a ideia de continuidade. Isso foi uma grande revolução no cinema. Mas não deixam de dialogar com o nosso básico, o nosso conhecimento de montagem narrativa, montagem ideológica, né? E os aspectos que a gente precisa guardar aqui, né? Que o plano é uma unidade fílmica, que o montador constrói através da decupagem do filme, os pontos de vista, que não são mais o ponto de vista do espectador teatral, mas a partir do qual se desenvolve a linguagem cinematográfica, que na ilha de montagem é um processo criativo e não apenas técnico, no qual se pode encontrar ou realizar novas intenções para o filme, e que é preciso e necessário estudar, analisar os filmes, pensar a teoria do cinema a partir das possibilidades de novas descobertas, né? E isso, na nossa época, a gente vive montando, monta meme, monta foto, monta vídeo de gato, monta tantas coisas, porque a montagem já faz parte hoje em dia da nossa vida. A tecnologia já incorporou a ideia de montagem, de continuidade, de sequencialidade, e o filme trabalha principalmente esses dois aspectos que são da temporalidade e da espacialidade. O corte é o que permite, né, construir um diálogo entre um plano e outro, e a partir disso a gente vai pensando a montagem. Uma vez o filme é pronto, a gente chega a ter um corte final. Esse corte final que passou por vários processos de seleção, né, de organização, de ajuste, como falamos, que são os três efeitos principais, passa a ser finalizado, né? Uma vez que a gente acha o corte do filme, é que a gente vai poder mexer com o som, porque senão a gente tem que estar voltando e cortando o filme toda hora, né? Então, o filme, uma vez o filme finalizado, a gente vai trabalhar o áudio, vai trabalhar as vozes, vai trabalhar a inserção de músicas, vai trabalhar um processamento de cor, né, as cores, e vai pensar o formato no qual o filme vai sair, né, e vai ser exportado. Logo mais, as formas de armazenar o filme em HDs e backups,
E aí vamos que vamos, tá bom? Espero que tenha servido alguma coisa. Eu sei que foi um pouco meio atrapalhado, mas as informações estão aí. A gente discute tudo na próxima aula. Um abraço grande, bons trabalhos. E estou louco para ver o material de vocês para podermos começar a discutir essas montagens. Tchau, tchau.